Fala galera, então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre estrutura FUVEST, algo que a gente já veio conversando em aula, é só para dar aquela relembrada para vocês continuarem os estudos. Então o que a gente tem que lembrar de estrutura FUVEST, de modo bem sintético, bem tranquilo para nós? Primeiro, a FUVEST, a gente sabe, ela preza por um texto extremamente embasado. Então se você vai ter um argumento, esse argumento vai ter que estar fundamentado em alguma coisa. Ele não pode ser puramente sua opinião sobre o tema, ele não pode ser algo que você sabe explicar, mas não sabe explicar de onde você está tirando essa informação. Então, seu texto tem que ser embasado. Pode ser em uma notícia que você analisa, pode ser em um pensador que aborde um repertório importante para aquele assunto, para aquele argumento, pode ser um livro que você aborde sucintamente e relacione depois a sua argumentação. Então, a FUVEST preza por isso, por um texto bem embasado, bem fundamentado teoricamente. O que nos leva, claro, a essa questão de que todo parágrafo argumentativo deve conter pelo menos um repertório. Não confundir aqui com, então quanto mais repertório eu colocar, melhor. Porque se você tentar colocar 2, 3 repertórios por parágrafo, por argumento, você vai acabar não conseguindo explicar um deles, vai acabar deixando um deles muito jogado, e a FUVEST não vai querer isso. Ela quer um repertório que sirva ao seu texto, que fundamente o seu texto. Não um repertório que ela olhe e fale, mas por que ele falou disso? Então, muito cuidado com isso. Não confundir um repertório por parágrafo com quanto mais eu conseguir, melhor. Muito cuidado. Fora isso, você não tem que ficar explicando exaustivamente tudo o que você fala no seu texto. Você não tem que explicar todos os conceitos, você não tem que fazer explicações cansativas pensando num leitor universal, por exemplo. Mas o texto deve ser claro. Então, cuidado também com aquele pensamento de que o texto da FUVEST tem que ser um texto difícil de ler, um texto cheio de metáfora, um texto cheio de jogo de palavra, porque não é um texto literário. É um texto dissertativo e argumentativo. O gênero, ele é técnico, ele não é artístico. Então não tem que ser um texto bonito, tem que ser um texto argumentativo. Tenham isso em mente. Então percam essa noção também de que você tem que usar, por exemplo, palavras rebuscadas, palavras que ninguém nem ouve falar mais, que são do português arcaico praticamente. Muito cuidado com isso. Fora isso, o que nós temos? Você não precisa, algo que a gente vê muitas vezes na internet, a gente tem essa noção, o texto da FUVEST tem que ter 5 parágrafos. É a introdução, 3 argumentos e uma conclusão. Não precisa. Dá para fazer tranquilamente aquele modelo mais comum a nós, que é o modelo de 4 parágrafos. Introdução, 2 argumentos muito bem feitos e, pensando em FUVEST, fundamentados em um repertório. E a conclusão, que é aquela conclusão sintética, simples, sem muito problema, digamos, para fazer. Lembrar que FUVEST pede título, então ela deixa inclusive uma linha à parte para você escrever o seu título, porém, não é porque ela exige título que ela precisa de um título literário. Lembra de novo, o texto pedido é um texto dissertativo e argumentativo, é um texto técnico, é um texto explicativo, não é um texto artístico. Então você não tem que fazer aquele título cheio de metáfora, você não tem que fazer aquele título que faz um joguinho de palavra para brincar com sonoridade, por exemplo. Não é necessário. Mas eu posso? Você pode. Se você quiser fazer um título mais trabalhado nesse sentido artístico, desde que fique claro, você pode. Você ganha mais ponto por isso? Não. Você só perde ponto no título se seu título, primeiro, não estiver lá, porque é obrigatório, ou se seu título não fizer absolutamente nenhum sentido com o seu texto e com o tema. Fora isso, seja um título mais simples, seja um título artístico, a pontuação para ele vai ser a mesma. Não é nele que você vai garantir ponto, por exemplo. Então, cuidado em ficar perdendo muito tempo pensando em título, certo? Fora isso, assim como na VUNESP, a sua conclusão ela não é uma proposta de intervenção, que nem a gente está acostumado a fazer para Enem. Na FUVEST, você vai simplesmente sintetizar os argumentos que você trouxe e retomar a sua tese, normalmente exposta ali na introdução. É uma conclusão que não raramente fica curta, ela não fica tão extensa, ela não te dá muito trabalho para fazer. Ela é realmente um resumo, é uma parte que você pode sentir às vezes, parece que você está repetindo muito o que você falou. E você está, e isso é normal. Então cuidado apenas para não repetir períodos inteiros do seu texto, fazer meio que um recorte e cola, isso para a conclusão não vai ser legal, mas é realmente um parágrafo de resumo. Não é um parágrafo para você gastar muito tempo, digamos assim. Fora isso, saiba lidar com a sua liberdade. Como assim? Você tem que pensar que o texto da FUVEST, ele te permite 5 parágrafos,
4 parágrafos. Você pode expor tese na introdução, isso a gente já viu em aula. Você pode expor só na conclusão, não tem problema. Você tem uma liberdade de fazer um texto mais metafórico ou um texto mais objetivo. Você tem muita liberdade em como você vai montar esse texto. Você só tem que saber usar essa liberdade. Muito cuidado para não querer fazer um texto quase poético, um texto que tem muitas partes narrativas por algum motivo. Cuidado para não achar que só porque você tem uma liberdade muito grande, você pode usar essa liberdade ao extremo. Cuidado com isso, porque ainda é um texto de vestibular e ainda é um texto argumentativo, dissertativo. Você tem que sempre lembrar disso, certo? De retomada de estrutura, basicamente é isso, só para refrescar na cabeça. O que é importante lembrar além disso? Saindo um pouquinho só de estrutura e entrando na parte mais de planejamento textual. São 2 perguntas que devem orientar o seu pensamento, o seu planejamento desse texto. A primeira pergunta é: o que você pensa sobre o tema? Então você vai pegar a folha, você vai ler a frase tema, vai ler a coletânea. O que você pensa disso? Qual é a sua opinião em relação a esse tema? Definiu sua opinião? Bacana. Por que você pensa isso? Por que você tem tal opinião sobre tal tema? O que seriam seus argumentos? Só para deixar isso ilustrado, deixar mais perceptível e visível para nós, peguemos, por exemplo, o tema agora de janeiro, do último vestibular da VUNESP. A frase tema era sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo. Então você iria ler essa frase, iria ler a coletânea com atenção, e aí você ia se perguntar, tá, o que eu penso sobre? Uma resposta possível que você poderia chegar, eu penso que o papel da ciência é fundamental, é essencial para a sociedade. Bacana, isso é sua tese. É isso então no seu texto que você vai ter que me defender. E por que você pensa isso? E aí você poderia pensar, bom, eu penso isso porque, ela é responsável por vários avanços, por exemplo, na área da saúde, que tornam a vida em sociedade muito melhores. Torna a vida muito melhor. E também porque, quando tem gente que desacredita da ciência, isso é negativo. Isso quer dizer que ela é importante. Você poderia, de novo, já que a gente comentou disso no vídeo anterior, você poderia aqui relacionar com o movimento antivacinação, novamente. A pessoa que desacredita desse avanço científico da área médica e passa a não se vacinar e passa a não vacinar os próprios filhos ou incentivar a não vacinação, pode gerar, por exemplo, a volta dos casos de sarampo, como aconteceu recentemente. Então você tem que pensar o que você pensa sobre o tema e por que você pensa isso. É isso que vai esquematizar o seu texto. Então não é aquela estrutura fixa, engendradinha, que muitas vezes a gente tem para Enem. Muitas vezes, enfim, para Enem. De você sabe que você tem que achar problemas e resolver depois. Na FUVEST não funciona assim. Você vai se preocupar com qual é a minha opinião, seja ela qual for, por que você tem essa opinião. É isso que deve orientar a sua produção textual. Certo sobre isso? No vídeo de hoje a gente vai parar nessa parte, era só para retomar a questão estrutural de FUVEST, porém no material que vai ser postado para vocês, que é esse slide, depois desse daqui tem uma redação desse ano mesmo da FUVEST, que recebeu uma nota muito boa para vocês pegarem de exemplo. Certo? É isso, pessoal. Até a próxima!